Olá, vamos falar um pouco sobre travas de alta e travas de baixa, utilizando opções. Nosso objetivo é falar sobre travas de alta, de baixa, a gente explicar um pouquinho sobre precificação, sobre gerenciamento de risco. Então, qual é o conceito da trava? Quando nós montamos uma trava, o objetivo é a gente conhecer o lucro máximo e o prejuízo máximo. Assim a gente consegue montar o nosso gerenciamento de risco. Em nossos exemplos, nós vamos abordar apenas travas de alta e travas de baixa. A gente não vai mostrar outras operações como borboleta, condor, compra de volatilidade e venda de volatilidade, mas é importante a gente aprender sobre travas de alta e de baixa, porque quando a gente for mostrar o conceito das nossas operações de hedge, nós teremos que saber bem o conceito das travas. Então vamos dar um exemplo aqui. De uma trava, a gente compra uma trava de Petrobras aqui, uma opção de Petrobras em um determinado strike, em um determinado vencimento, e a gente vende a mesma quantidade. Esse é o objetivo da trava. Você está sempre travado, você não está descoberto em nenhuma das pontas que a gente fala, né? Nem na ponta comprada e nem na vendida. Vendida principalmente porque o risco é muito alto. Ou vendido em uma determinada quantidade, comprado na mesma quantidade. Aqui, esse XXX é relacionado ao vencimento e strike que a gente vai mostrar mais adiante. Então vamos lá. Vencimento das opções. Vencem sempre terceira, segunda-feira de cada mês. Então são negociadas até a sexta-feira que antecede essa segunda-feira. E a composição da opção ela é da seguinte forma. Código da ação, a letra do vencimento e o valor de strike. Então vamos dar um exemplo. Quando a gente olha numa grade de opções, a gente sempre olha PETR, né, A ou B ou C, e depois vem um número na frente. Então como é que é composto essa nomenclatura? As primeiras 4 letras é referente ao ativo, nesse caso, opção de Petrobras, né? Se fosse VALE seria opções de Vale, BBAS do Banco do Brasil e assim por diante. Então, PTR, opções de Petrobras. A letra A, vencimento em janeiro, B em fevereiro. No próximo slide nós vamos mostrar os vencimentos. E 6, aqui no finalzinho, é relacionada ao strike, né? E tem um aviso aqui, ó, nem sempre o valor de strike é caracterizado pelo número que está aqui. Há casos onde strike é diferenciado das nomenclaturas. Para tirar qualquer dúvida, a gente vai disponibilizar o site da Bovespa. Então, se a gente tem alguma dúvida e a gente não tem essa informação na nossa plataforma, a gente pode consultar no site da Bovespa se ela o valor correto do strike, se ela é uma opção americana ou europeia, e nós vamos explicar quais as diferenças. Vamos lá. Esse aqui é o calendário de vencimento das opções. Então é muito fácil, né? Quando a gente olhar uma opção onde ela tenha a letra A, né, na quinta casa aqui, então BBAS A, Vale A, Itube A, ela é vencimento em janeiro. Se for B em fevereiro, março, a letra C, abril D, maio E e assim por diante. A partir do M começam as puts, que são as opções de venda, né? Nós vamos falar só sobre opções de compra em função da liquidez, né? Então, quando a gente tem um pouco menos de experiência, é bom a gente entrar em um mercado onde a gente consiga sair sem problema nenhum. As puts não têm tanta liquidez, dá para montar hora ou outra alguma operação, mas nós vamos abordar apenas a call, que é opção de venda. Então, vamos lá. Tipos de opções. Nós temos as opções americanas, que ela tem característica de permitir o exercício em qualquer momento, não apenas no vencimento, e tem a europeia, que ela tem como característica o exercício apenas no vencimento.
Nós sempre trabalhamos com as opções americanas em função da liquidez. Então, quando a gente acessa o site da Bovespa, a gente olha que a opção, no final dela, ela tem um E aqui depois do valor de strike. Então nós vamos trabalhar sempre com a americana, que é sempre com essa nomenclatura. Como é que nós classificamos as opções? Classificação é muito fácil. A gente tem as ITMs, né, que são as dentro do dinheiro, in the money. Tem as ATMs, que são as at the money, ou seja, no dinheiro. E as OTMs, que são as out the money, fora do dinheiro. Vamos dar um exemplo. Petrobras agora sendo negociada a 6,30. Faz tempo, né? Agora em fevereiro de 2017 está na faixa de 15. Mas para a gente exemplificar aqui, olha só, a ação da Petrobras está a 6,30. Se a gente pega uma opção que tem um strike em 5,50, R$ 5,00, R$ 4,50, ela é dentro do dinheiro. Uma opção com strike de 6,25, 6,30, 6,40, ou seja, muito próximo do valor da ação, ela é considerada uma opção no dinheiro. E normalmente essas opções são as que têm mais negociação, porque tem uma expectativa entre dar o exercício e não dar o exercício. O mercado fica gerando uma expectativa e operando, dando liquidez para essa opção, uma vez que quando a opção ela é muito dentro do dinheiro, né, ela já tem lá 80% de delta, que nós vamos abordar isso posteriormente, nós já sabemos que praticamente ela está exercida, então o mercado não vai pagar uma taxa, um prêmio muito alto por ela. Então, as opções no dinheiro, ela tem um volume de negociação maior. E as opções de strike de R$ 8,00, ou seja, a ação está R$ 6,00, R$ 6,40, uma opção de strike 8, 9, 10 é uma opção fora do dinheiro. São aquelas opções que tem um valorzinho bem baixo, né, 2 centavos, 5 centavos, 7 centavos, que praticamente não vai dar exercício. Se o mercado dá uma puxada, ela tem uma valorização muito grande. Vamos lá, como é que funciona a precificação de uma opção? Uma opção ela é precificada em cima de valor intrínseco e valor extrínseco. O que é o valor intrínseco? É o valor interno, o valor inerente. E o valor extrínseco é justamente o valor de expectativa ou os juros. Vamos entender um pouquinho mais como é que é essa conta. Vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos um carro no valor de R$ 10.250, o valor dele no mercado, ok? Chega uma pessoa para a gente e fala, olha, eu queria comprar esse carro, mas eu não tenho dinheiro neste momento. Mas eu gostei, eu fiquei interessado no teu carro e eu queria deixar um adiantamento para você, né? Deixar o famoso calção para poder ter o direito de comprar esse carro. Então a gente pega e estipula o seguinte, fala, tudo bem, então você me dá aqui R$ 490 de calção e nós vamos firmar o contrato aqui, olha só, que a gente até coloca aqui o strike, né? Nós vamos firmar um contrato aqui que se o carro aumentar ou diminuir de valor, você tem o direito de comprar ele a R$ 10, certo? A R$ 10 não, desculpa, a R$ 10.000. Então ele vai depositar um dinheiro aqui para a gente, os 490, a gente vai ter esse dinheiro na conta. E ele tem o direito de comprar esse carro a R$ 10.000. Gente, o que acontece se descobrem uma peça, por exemplo, nesse carro, e esse carro tem o valor, ele soba para R$ 15.000, por exemplo. Né? Vão descobrir que o pivô da direção é feito com ouro, por exemplo. Né? Uma situação hipotética. E o carro tem uma precificação 50% a mais do valor dele de mercado. Como nós firmamos esse acordo de R$ 10.000, essa pessoa ela tem o direito de nos exercer, ou seja, ele tem o direito de pagar R$ 10.000, até porque nós já recebemos 490, né? Neste caso, 250 não é lucro e sim o valor intrínseco. Por quê? Porque o valor do mercado era 10.250. A gente firmou um contrato aqui de 10.000, mas a gente não pode considerar a diferença de 10 para
10.250 o nosso lucro, porque é um valor que já está inerente, né? Porque o carro valia 10.250. Vamos supor que na semana anterior nós tivéssemos comprado por 10.250, que era o valor de mercado. Agora chega uma pessoa e paga 10. Para a gente não perder esses 250, então no saldo do calção aqui a gente não pode considerar os 490 como lucro integral, né? Então 250 aqui é o valor intrínseco. Então qual é o lucro? Os 240. Então nesse caso o percentual de lucro é 240 dividido pelos 10.250, ou seja, 2,34%. Nelson, e se o carro perder valor e ele estiver valendo R$ 9.500? Então, nesse caso, ele não vai querer comprar esse carro, talvez, de você, né? Porque se no mercado o carro está 9.500 e tem na cor que ele quer, tem no ano que ele está desejando, com uma quilometragem um pouquinho mais baixa, então ele não vai comprar o seu carro por R$ 10.000 já tendo pago 490, se no mercado está R$ 9.500. Perfeito? Nesse caso você acabou até se protegendo um pouquinho, né? Mais para frente a gente vai abordar isso aí. Vamos a um segundo exemplo. O valor do carro a R$ 20.000. O valor do carro no mercado. Então nós vamos lá, vamos comprar um carro por R$ 20.000 e daqui uma semana vai chegar uma pessoa e falar: olha, eu queria comprar esse carro aí de você, mas eu não tenho dinheiro, a mesma situação anterior. E a gente fala: tudo bem, só que nesse caso eu vou pedir um calção um pouquinho mais caro, viu? Porque eu gosto desse carro, então a gente vai ter um calção aí de R$ 2.500. Perfeito? Qual que é o valor firmado? Qual que é o strike para que ele tenha direito de comprar esse carro? O strike é 18 mil reais. Então, nesse caso, assim como a gente falou no caso anterior, R$ 2.000 não é o lucro, né? Por quê? Porque nós pagamos 20 no carro numa semana anterior. E agora esse cara vai ter o direito de pagar aqui 18, né? Ele já deu um cheque de 2,5 e ele vai pagar os 18 aqui. Então, R$ 2.000, essa diferença aqui é considerada valor intrínseco, não é considerado lucro, né? Então, qual é o lucro? Os R$ 500. Qual é o percentual do lucro? 2,5 dividido por 20.000, que dá 2. R$ 500 dividido por 20.000, que dá 2,5 de lucro. Agora vamos falar de um exemplo na ação, né? Vamos falar aqui, ó, o valor intrínseco, o valor embutido, obtido através do prêmio comparado com o preço da ação. Então vamos lá. Vale 5 a R$ 31, né? A Vale C30, então a gente recapitulando, o C é vencimento em março, né? Agora nós estamos em fevereiro. O preço do prêmio é R$ 1,50. E o valor de strike é R$ 30, ou seja, se a pessoa exercer e quiser levar a nossa ação, nossa Vale, né? Nós temos aqui uma ação da Vale e nós vamos vender uma opção de Vale. Então, uma ação da Vale vale R$ 31. E nós vamos vender uma opção por R$ 1,50. Então, qual é o valor de strike dessa opção? R$ 30. Nesse caso, 31, que é o valor de mercado, menos 30 que a gente vai receber se tomarem a nossa ação, é R$ 1, perfeito? Sendo assim, o valor intrínseco é a diferença entre o valor da ação e o valor de strike. Nesse caso, R$ 1 é o valor intrínseco, e a gente vai ver que os 50 centavos vai ser o valor extrínseco ou os nossos juros. Por isso que quando eu vendo uma opção, eu não posso considerar tudo que eu estou recebendo como lucro, porque existe o valor que nós pagamos na Vale, para eu ter essa Vale, e se a pessoa quiser exercer esse direito, ela vai pagar R$ 30. Como nós pagamos 31 no mercado, a nossa diferença entre 31 e 30, que é R$ 1, é valor intrínseco. E nesse caso, 50 centavos é o valor extrínseco ou os nossos juros. Vamos pegar um segundo exemplo agora aqui de valor intrínseco. Então, a Vale a R$ 30 e nós vamos vender a Vale C28. C vencimento em março, 28 strike 28. A gente sempre tem que confirmar se 28 realmente é o valor de strike, se não é 28,15, 28,30.
né? Porque às vezes a empresa pode pagar dividendos, pode pagar proventos e aí muda o valor de strike. Então vamos lá. Preço do prêmio, R$ 2,28. Valor de strike, R$ 28, ou seja, nós pagamos 30, agora nós vamos receber 28. Essa diferença aqui, né, no prêmio, os 2,28 menos os R$ 2, que é a diferença, 30 menos 28, R$ 2. Esses R$ 2, eles são valor intrínseco e não extrínseco, não é a nossa taxa. Então, pegando o exemplo acima, vamos falar agora do valor extrínseco, né? É os juros retirando o valor intrínseco, é a taxa. Então, a gente pegando aquele primeiro exemplo, nós temos aqui a vale ser 30, né? O mesmo exemplo, 31 menos 30 dá R$1. Nosso prêmio era 1,50, então prêmio menos VI, o que sobra é extrínseco, é a nossa taxa de juros. E no nosso segundo exemplo é a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui prêmio menos VI, menos o valor intrínseco de R$ 2 é igual a 28 centavos. Esse é o valor extrínseco. Vamos falar agora sobre o delta. O que é o delta de uma opção? O delta ele fala que para cada R$1 no preço da ação, quanto a opção irá aumentar de preço. Uma opção que tem delta de 50, para cada R$1 que a ação subir, a opção sobe 50 e para cada R$1 que a ação cair, ela perde 50 centavos. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente próximo do vencimento, que vai ter um segundo fator aqui que a gente chama de gama, né? Mas vejam, faltando, por exemplo, 10 dias para o vencimento, a gente tem uma opção que tem um delta de 50% e essa opção está valendo 55 centavos. O que acontece se a ação cair R$1? Né? Essa opção vai perder 50 centavos. Então, de 55 ela vai valer 5 centavos. Então, perde mais de 90% praticamente, né? No valor dela. O gama mede a aceleração no delta, ou seja, um gama de 10 significa que para cada R$1 no valor da ação, o delta é acrescido de mais 10. Caso a ação caia R$1, a opção de delta terá a opção com 50% de delta terá seu delta diminuído de 10. Justamente por isso que a cada dia que passa, quanto mais próximo do vencimento, mais gama, e quanto mais gama, mais agressivo fica o delta. Então, para uma opção que tem 30% de gama, né, se a ação sobe 1 centavo, esses 30% de gama vai incrementar o delta vai para 80% e mais R$1 que a ação suba, essa opção sobe 80 centavos. Perfeito? Só que da mesma forma que sobe também cai. Então, se uma opção tem delta de 50% e já tem 30% de gama aqui, ela no primeiro dia que a ação cair R$1, o delta de 50%, a opção de 55% que nós demos o exemplo anterior, ela cai 50 centavos, então ela vai para 5. E no outro dia, esse gama de 30 é incrementado e aí continua o decaimento, porque o gama é muito acelerado próximo do vencimento. O θ é uma relação direta com o tempo, até o exercício. Uma opção com θ de 1 centavo significa que para cada dia que passar, o valor de 1 centavo será diminuído da opção, mantidas todas as outras variáveis. É justamente por esse motivo que a gente fala que das 5 possibilidades do mercado, pô, Nelson, mas o mercado não tem 2 possibilidades, ou ele sobe ou ele cai? Perfeito. Só que quando a gente trabalha com opção, a gente tem que lembrar que o mercado podem acontecer 5 eventos que vão fazer com que a opção ela tenha uma variação. Mercado subir demais, mercado subir pouco, mercado ficar parado, mercado cair pouco, mercado cair demais. Se o mercado cai demais, você perde numa compra a seco, por exemplo, né? Olha, eu vi aqui que uma opção ela está a 35 centavos, eu estou achando barato, eu vou comprar ela sem ter papel. Então, se a ação cai demais, você vai perder bastante. Se a ação cai pouco, você perde. Se a ação ficar parada, você também perde em função do θ. E se a ação subir bem pouquinho,
a volatilidade normalmente começa a baixar, e é justamente o Vega que nós vamos falar, e isso vai tirando o θ também, porque a volatilidade não é suficiente para incrementar valor, dependendo de quantos por cento o ativo subir, claro. Então uma alta pequena também não necessariamente vai possibilitar um ganho, e se o mercado explodir, aí sim você consegue uma valorização de 50, 60, 200, 300% no valor da opção. É sempre que acontece? Não, dificilmente acontece. Há casos que acontece, uma ação da Vale subir 5% num dia, subir 5% no outro, pode acontecer, da Petrobras a mesma coisa, mas não é sempre que isso acontece. O Vega mede o comportamento do preço da opção em função das mudanças da volatilidade. Quanto maior a volatilidade de uma opção, maior será o valor do prêmio. E o RO é relacionado à taxa de juros. Para liquidez de 2 meses no máximo, não afeta muito as operações, a não ser que tenha uma reunião para alteração de taxa de juros, mas via de regra o RO ele não interfere muito caso a taxa de juros não tenha uma variação muito grande, porque o mercado futuro ele é precificado em cima de taxa de juros livre de risco. Então vamos lá, os exemplos citados não representam indicações de compra ou venda. Perfeito? Vamos lá. Trava. Operação realizada, onde não é necessária a compra da ação. Nós vamos comprar uma quantidade de opção, nós vamos vender a mesma quantidade. Ou nós vamos vender uma quantidade em um determinado strike, nós vamos comprar outra. Então, nesse caso aqui, nós temos o exemplo seguinte, nós vamos comprar 1000 Petri B15, né? Fevereiro, strike de R$15, nós vamos vender 1000 Petri B16. Ou nós podemos vender a Petri B15 e nós podemos comprar a B14. Se você compra e vende, ou vende e compra na mesma quantidade, você está travado, ou seja, risco calculado. Então você consegue fazer um bom gerenciamento de risco, porque você já sabe qual é o seu ganho máximo na operação e qual é o seu prejuízo máximo na operação. Vamos falar da trava de alta ou financiamento. Por que um financiamento? A gente vai comprar uma opção mais cara e nós vamos vender uma opção mais barata. A mais cara financia mais barata. Então, quando nós vamos comprar uma opção da Petro B15 e nós vamos vender uma Petri B16, a 15, né, a Petrobras no valor de R$15, essa 15 aqui, ela tem um valor um pouco maior do que a 16. Se eu fizer da 14 com 15 a mesma coisa, da 16 com 17, da 16 com 18 a mesma coisa, então a maior, né, a que tem um valor maior sempre vai cobrir, vai financiar o valor menor. Nelson, então por que não é interessante eu comprar só que tem um valor maior, já que eu tenho que gastar mesmo e eu fico sozinho com ela? Porque quando você vende um strike para frente, você amortiza o valor do que você gastou para comprar. Então, se você gasta R$1 para comprar 15 e você vende a 16 a 70 centavos, o seu custo é 30 centavos. Então, nesse caso, você não vai ficar posicionado ou exposto em R$1, por exemplo. Você vai ter amortização. É claro que isso vai fazer com que você seja limitado também no ganho. Nós vamos mostrar isso na nossa planilha. Ou compra da B13, por exemplo, e venda da 15. Né? Essa operação não chama margem. O que é margem? Margem é uma garantia que a corretora cobra caso a sua operação dê errado. Por que a trava de alta ela não chama margem? Porque você sempre está comprado numa opção mais cara e você está vendido numa mais barata. Então o seu risco aqui é de colocar o dinheiro que você... de você perder o dinheiro que você colocou. Por isso que ela não chama margem para trava de alta. Perfeito? Operando na prática. Aqui, compramos 1000 da Petro B15 e nós vamos vender 1000 da Petro B16, ou nós vamos comprar a 13 e vender a 15, similar ao slide anterior. Trava de baixa, nós vamos vender uma mais cara, então veja que é diferente, né? A gente não está comprando mais a 15 e vendendo a 16, a gente está vendendo a 15 agora, na de baixa, ou seja, essa 15 aqui que tem aquele valor que eu falei de R$1, nós vamos vender a 15, nós vamos receber esse R$1 e nós vamos comprar a 16. Nesse caso a gente recebe aqueles 70 centavos.
E é justamente por isso que essa operação chama margem, porque nós vamos receber dinheiro para montar, e caso o mercado comece a subir, essa vendida aqui nossa aqui, que nós temos aqui, nós vamos ter que recomprar ela mais caro, né? Ou a gente vai ser exercido nessa quantidade, e a 16 talvez a gente não consiga exercer se o mercado tiver 15,90, por exemplo. Então nesse caso a gente vai ter um prejuízo conhecido, limitado, mas é um prejuízo e por isso a corretora tem que se resguardar. Por isso que a Bovespa cobra da corretora que ela tenha isso como proteção. Vamos falar um pouco da nossa planilha. Nós temos aqui a nossa base de dados, onde a base de dados nós conseguimos analisar o preço, o strike de cada opção, o preço, o último negócio de cada opção, o último preço, o número de negócios de cada uma, valor intrínseco, né, que é aquele valor interno que nós falamos. Então, vejam que essa 12 aqui, por exemplo, ela tem 3,75 é o valor dela, ela tem 3,62 de valor intrínseco e 13 centavos de extrínseco. Então, quando a gente recebe esse dinheiro na nossa conta, a gente acha um absurdo, né? Acha muito dinheiro. Olha, 3,62 em cima de um papel que eu paguei 15,62, né? Que é a cotação da Petro. Mas a gente tem que lembrar que o valor interno aqui, se nós formos exercidos, nós vamos receber R$12 mais os 3,62 interno. E taxa é apenas 0,13, né? Ou seja, 0,83 para um prazo de 6 dias. Uma excelente taxa, né? Uma proteção de 24%, ou seja, se comprar a Petro começar a cair, como a gente vai ser exercido nesse 3,62 aqui, a gente vai ser exercido, a pessoa vai ter que pagar 12 e pagar mais um pouquinho, então a gente ainda vai sair na vantagem com essa proteção aqui. Então, aqui a gente pode escolher, a gente vai montar agora uma na C, né, porque a B faltam só 6 dias, e faltando 6 dias, olha só, o valor extrínseco aqui, ele é bem pequeno, né? Agora, a C, ela já tem um pouco mais de taxa, né? A gente montar uma 15 com a 16, olha só, tem 3,91 e 4,29. Então, a relação aqui de ganho de risco-retorno fica bem melhor. Então, vamos fazer uma trava de alta, nós vamos pegar a C15 e vamos vender a C16. Olha só, a última cotação foi 1,23. Então a gente vai colocar menos 1,23 aqui, que é o valor que nós vamos pagar. Esse valor aqui, ele é preenchido automaticamente pelo link DDE do Profit Chart. Né? Para quem não tiver, Nelson, não tem um link DDE, não tem problema. É só vir aqui e colocar o valor a mercado. Então se amanhã o mercado abrir, a Petrobras começar a subir, ela for para 1,50, você coloca aqui menos 1,50. 1,50 porque é o valor negativo, é como se fosse o valor que nós montaríamos a operação. Então 1,23 e nós vamos pagar aqui na C16, estava 0,73, agora é 0,67. Então perfeito. Nessa operação nós vamos gastar 56 centavos, ou seja, a comprada vai financiar a vendida, né? A operação não chama margem, por isso que não tem nada de margem aqui. Vejam que a trava de baixo ela tem uma linha aqui de margem, ela já calcula a margem que você tem que ter na conta. A trava de alta não chama margem porque a comprada, na mesma série, no mesmo vencimento, faltando 24 dias, a comprada ela financia a vendida. Então nós vamos gastar 56 centavos e a operação, a gente vai no home broker e vai montar essa operação. Nós vamos comprar a 15 e nós vamos vender a 16. Aqui nós temos o strike de cada uma delas, a 15 e a 16, e aqui o custo de mercado. Então, para quem não tem atualização do Profit Chart, a pessoa pode digitar manualmente esse valor aqui da 15 e da 16 e a pessoa vai monitorando para ver como está a sua operação. Lembrando que à medida que o mercado vai se movimentando,
e o preço vai vindo a seu favor aqui, a gente vai colocando aqui, ele já calcula o lucro, prejuízo da operação. Então nós selecionamos o papel e nós selecionamos as opções. A gente está com o botão direito, manda selecionar dados, ele já atualiza o gráfico. Então a trava de alta tem essa característica aqui. Se o mercado ficar parado acima de R$16 aqui, você tem acima de 16, você tem o lucro máximo, né? Porque você está comprado na 15 e vendido na 16, a 16 vira pó. A 15 ela vai ter valor intrínseco, então no dia do vencimento, se a Petrobras tiver R$16 do vencimento da C, daqui 24 dias, se a Petrobras tiver R$16, essa daqui vira pó e essa vai ter R$1 de valor intrínseco. Como você montou a sua operação pagando 56 centavos, 1 menos 56, R$1 menos 56 centavos, dá 44 centavos, ou seja, um lucro bem bacana em cima dessa operação. A gente sempre tem que analisar o risco-retorno da operação, se vale a pena a gente montar a operação, se a gente tem uma expectativa altista, porque se o mercado ficar abaixo de R$15, nós vamos perder os 56 centavos, porque a 15 vai virar pó e a 16 vai virar pó também. Trava de baixa. Vamos montar aqui, até deixei aqui, mas vamos montar só para ficar diferente. Vamos colocar uma 14 aqui e vamos colocar uma 15. Está com o botão direito, vamos selecionar o gráfico aqui, já atualizou. Então a trava de baixa tem esta característica aqui. Aqui nós vamos colocar R$2, é o preço da 14, e a 15, 1,23. Então, ou seja, nós receberemos 3,23 nessa operação aqui. Aqui é negativo, né? Perfeito, então nós vamos vender, entra na conta, é saldo positivo. E nós vamos comprar, sai da conta, é negativo. Nós vamos receber 77 centavos nessa operação. Lembrando, trava de baixa, né, chama uma margem. Como que é calculada a margem na corretora? A diferença entre os strikes, 14 para 15, multiplicado pela quantidade. Nelson, posso montar uma da 14 com a 16? Pode. Então, nesse caso, a gente muda aqui. A gente coloca menos 0,67 aqui. Então, a margem é maior, porque a diferença dos strikes da 14 com a 16 multiplicado pela quantidade vai dar R$2.000. Nós vamos receber 1,33 nessa operação. Então vejam que se o mercado ficar abaixo de 14, nós vamos receber aqui uma boa grana, né? E por que nós vamos receber? Porque como nós estamos vendidos na 14, se o mercado estiver abaixo de 14, a 14 vira pó, aqui nós estamos vendidos. Aqui nós estamos comprados a 16, também vai virar pó, mas como nós recebemos um valor maior na vendida, então a gente fica com todo esse saldo entre vendida e comprada, que é justamente 1,33 multiplicado por 1.000, 1.330. Se o mercado começa a subir, a gente tem que lembrar que do 14 até o 16 a gente pode passar um perrengue aqui, né? Porque se o mercado tiver, por exemplo, R$16 cravado, entre o 14 e o 16 são R$2, perfeito? R$2 de valor intrínseco nessa daqui, então nós vendemos, nós vamos ter que recomprar. Ela vai estar R$2 menos 1,33 que nós já recebemos anteriormente, que é o saldo. Essa daqui vai virar pó, que nós estamos comprados, e essa vai estar valendo 2. 2 menos 1,33 dá 0,67, ou seja, nós teremos um prejuízo de 0,67 multiplicado por R$1.000, 670. E mesmo que o mercado suba, nós estamos travados. Por quê? Porque se o mercado começar a subir muito, for para 18, por exemplo, 18 menos 14, R$4. 18 menos 16, R$2. R$2 menos 1,33, o 0,67 negativo, então ele está sempre travado. Uma operação onde você já sabe o seu lucro e o seu prejuízo. Nesse caso aqui é 2 para 1, né? A gente pode ganhar quase 2 vezes o que a gente pode perder.
é uma operação interessante para quem está posicionado numa ação da Petrobras, por exemplo. Não quer se desfazer da ação porque quer ganhar dividendos, mas quer se proteger. Então, nesse caso, a pessoa ela pode comprar uma put ou ela pode montar uma trava de baixa. Né? A vantagem da trava de baixa é que sempre tem liquidez. Né? Put algumas próximo do dinheiro tem liquidez, mas muito longe do dinheiro, no caso de uma 12, por exemplo, não vai ter tanta liquidez, talvez, como uma call. Então, nós vamos disponibilizar a nossa planilha. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso e-mail, nelson@everhead.com.br, faricom@everhead.com.br ou pelo telefone que está no site. Um grande abraço a todos.